Tô esperando a Dani entrar, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser uma conversa bem bacana nessa tarde, né? Sobre medicina, sobre saúde, sobre bem-estar, tudo que influencia na nossa vida de uma forma positiva, né? Que a gente tem que estar com tudo sempre em equilíbrio, sempre muito bem integrado. E como que os alimentos interferem diretamente no na nossa vida, né? Então tô esperando a Dani entrar. A Dani tá entrando, gente. Dani tá entrando. Guardando a Dani entrar. Tudo bem, Dani? Oi, Seja bem-vinda, meu bem. boa tarde, todo Boa mundo. tarde. Obrigada pelo convite. Imagina. Tá todo mundo escutando bem? Tá me escutando bem, Dani? Eu tô, tá ótimo. Você está me Ah, escutando direito? tô sim. Ah, maravilha. Beleza. Então, gente, eu vou apresentar a Dani agora. A Daniela Campi, a minha convidada de hoje. Já que tem muita gente me pedindo dúvidas por direct, por mensagem, dúvidas de alguns pacientes, eu resolvi voltar com as lives, tá, de uma forma instrutiva e informativa. E a minha convidada de hoje é a Daniela Campi, ela é bacharel em nutrição pela Universidade AMB Morumbi, aqui em São Paulo. Fez uma especialização em nutrição e estética na Christine Valmy International in Aesthetic and Skin Care em Nova York, Estados Unidos. Ela tem um curso em extensão em medicina funcional e prática ortomolecular do Centro de Medicina Integrada do Arthur Lemos, no Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em nutrição clínica funcional pela Consultoria Nutricional de São Paulo. Tem um curso de ciência da longevidade humana e fisiologia do envelhecimento hormonal também, no grupo de longevidade saudável do Ítalo Rachid. E também é pós-graduado em gastronomia funcional pela Universidade AMB Morumbi. Então tem um currículo bem extenso, vai dar para a gente conversar bastante, né, Dani? É Nesse um período mini currículo que eu te nosso aqui à tarde. Na mandei. nossa sessão da tarde do bem-estar, né, Dani? É, maravilha. É, tem muita informação, né, que a gente tem que passar. As pessoas, assim, elas não têm muito conhecimento, muito acesso. O quanto a nutrição é importante para a saúde da pele e a saúde do organismo como um todo, né? Sim, Assim, existem muitas queixas, deve existir também com você, relacionada ao envelhecimento, como combater as rugas, como melhorar o vício da pele, o cabelo, enfim, tudo que está relacionado com a saúde da mulher e o bem-estar, né? sim, com certeza. Então, gente, que eu estava falando para Dani, que a gente pode pensar, a gente estava até conversando, que ela falou assim, como que a gente pode começar? Então, eu vou trazer vocês para uma reflexão. Vocês já pensaram alguma vez que tudo está relacionado com a alimentação? Que com os alimentos, né? Os medicamentos são extraídos de onde? Das plantas, dos alimentos. Os produtos que a gente usa hoje em dia na pele, nos cremes, nos ácidos, é extraído de onde? Dos alimentos, Os de ervas, alimentos, é. de coisas do meio animal. Então, tudo está relacionado comigo. Quando a gente não está bem, que a gente come muita gordura, muita fritura, muito industrializado, o organismo pede socorro, né? E aí, um dos principais locais que às vezes é manifestado isso é onde? Através da pele, né? Intestino, que às vezes fica desregulado, algumas pessoas têm intestino preso por alguns alimentos que às vezes não digere direito, né? Ou Sim, faz mal para o organismo e acaba inflamando o organismo. Então, eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e algumas pessoas me mandaram algumas mensagens lá. E uma delas era perguntando como que é esse coisa, como que funciona o organismo inflamado? O que é essa inflamação do organismo que a gente tanto fala, né? E que os sim. alimentos estão diretamente relacionados com isso, né, Dani? Sim, Você é. quer falar um Então, assim, pouquinho? quando a gente fala, você está inflamado, né? Existe, assim, alimentos que são anti-inflamatórios, né? Que a gente Sim, conhece como os antioxidantes, os alimentos ricos em vitamina C, os flavonoides, as antocianinas. Esses são os alimentos
anti-inflamatórios. E o que inflama o nosso organismo? Alimentos que carregam gorduras trans, gorduras saturadas, alimentos que inflamam também não só a questão celular, inflamam também o intestino como um todo, inflamando toda aquela mucosa intestinal, ativando o sistema imunológico e isso pode causar várias doenças crônicas não transmissíveis, né? Quando a gente fala que a pessoa está inflamada, existe no tecido adiposo, que é um órgão, esse tecido adiposo, quando está acima do normal e uma massa muscular abaixo, esse tecido, ele libera citocinas inflamatórias diretamente para o nosso sistema. E isso vai aumentando a produção de oxidação dentro da célula, né? Fazendo com que o envelhecimento aconteça de uma forma ou precoce ou natural, né? Então, isso mesmo. A gente fala muito o seguinte, que quando tem inflamação, quando a gente pensa em inflamação, geralmente a gente pensa em doença, né? A gente pensa em alguma lesão causada por vírus, bactérias, parasitas, e fica pensando em dor, em edema. Mas, na verdade, essa inflamação que a gente está falando, gente, não causa dor, não tem dor nela, né? Ela é Então, é sistêmica. tudo causado por esses alimentos que vai causar um excesso de gordura no organismo. Esse excesso de gordura vai liberar essas substâncias que vão meio que desregular todo o organismo no geral, né? Vai acelerar, jogar algumas partículas de gordura também na circulação sanguínea, né? E isso também pode fazer com que cause aquela aterosclerose nas artérias e aumente o colesterol ruim. E com isso, algumas coisas vão acontecendo no organismo, tipo irregularidade do intestino, às vezes tem gente que fica com o intestino preso, tem oscilação de energia, porque a pessoa está cada vez mais cansada, não tem ânimo para fazer as coisas, não tem ânimo para malhar, começa a engordar sem parar. O metabolismo fica baixo, o metabolismo fica baixo. Começa a ter excesso de oleosidade na pele, começa a surgir espinha, dá olheira, não dorme direito. Isso tudo é sintoma de desequilíbrio do organismo. Tem alteração na urina, às vezes a urina fica com cor e cheiro muito forte. Exato. Então, tudo isso são sintomas que às vezes a pessoa que está inflamada ela pode estar apresentando. Então, quando a pessoa está assim, por alguma desregulação, ela precisa procurar ajuda, precisa procurar uma nutricionista, né, Dani Camp? Sim, precisa procurar um nutrólogo, precisa procurar um endócrino, todas as formas para ela poder melhorar essa inflamação e ter uma vida mais saudável. Para adequar, porque assim, o estresse oxidativo, a produção de radicais livres, ela existe naturalmente. Né? E o que causa um aceleramento nessa produção de radicais livres, que desregula toda essa cascata e causa o envelhecimento precoce, é o consumo demasiado de açúcares, o fumo, o álcool, a qualidade do sono, o estresse, né? Então, assim, uma alimentação inflamatória, quando a gente fala uma alimentação inflamatória, existe um desequilíbrio de o consumo de gorduras boas, que são os ômegas, com o aumento do consumo de gorduras saturadas, gorduras trans, uma baixa qualidade no consumo de carboidrato. Quais seriam esses carboidratos de má qualidade? Os inflamatórios, as massas, os pães, as farinhas brancas, né? Tudo isso não existe qualidade nutricional para combater essa cascata oxidativa, né? Isso mesmo. Então, eu acho também assim, Dani, que em relação a isso, tem algumas coisas que a gente pode prevenir. Por exemplo, a gente pode dosar no sangue a proteína C reativa. A proteína C reativa, gente, ela é uma proteína que ela aumenta muito no organismo quando você tem um processo inflamatório, seja ele agudo ou crônico, né? E o interessante para a gente tentar combater isso é você tentar... A Dani sabe mais do que eu, mas assim,
colocar pelo menos umas 3 porções diárias de frutas, verduras, legumes, manter muita hidratação do corpo, né, Dani? Evitar gordura trans, o É. cigarro, combater o sedentarismo fazendo atividade física, melhorar o sono, práticas que reduzir. Por exemplo, a meditação, tem muita gente fazendo meditação e yoga hoje em dia, gente, porque isso daí é um meio de você controlar o estresse. E o estresse está totalmente relacionado com a inflamação do organismo, né? Eu falo que são pilares muito importantes quando a gente define, quando a gente quer realmente desinflamar o organismo, tem um conjunto de coisas que a gente precisa fazer. É, A base é a alimentação saudável, né? E alguns outros hábitos também, como fazer atividade física, parar de fumar, beber pouco, né? Assim, eu falo que, por exemplo, o resveratrol, que é um grande antioxidante, você tomar um vinhozinho de vez em quando que contém resveratrol, é fantástico para o organismo, faz bem para a maravilhoso. pele, faz bem para tudo, faz bem para o cabelo. Mas a gente não vai encher a É, cara todos os dias, né, Dani? além dos polifenóis, exato. Sim. Aí você falou uma coisa muito interessante em relação aos exames, né? O PCR, que é um marcador Sim. inflamatório. Outro marcador inflamatório que eu quero colocar aqui também para as pessoas entenderem é a hemoglobina glicada, né? Sim. Através É dela, importantíssimo, né? a gente vê a glicação, né, doutor? Que é a glicação? É Ah, exatamente inclusive, o Dani, foi uma das perguntas que me fizeram lá na na minha barriga, caixinha. lá, o que que era glicação, que todo mundo tá falando. Ah, eu como gordura, gordura, gordura e acontece a glicação. Você quer explicar o que que eu explique? A glicação é a junção de uma molécula de açúcar com uma de Hum, proteína hum. e elas assim elas causam um efeito oxidativo na célula, fazendo com que destrua as ligações de colágeno. Então Isso, na existe um verdade, vou te cortar um pouquinho, Dani. O que que a glicação faz? Ela vai unir, né, a molécula de glicose, o de açúcar, com a proteína de a glicose, né? E aí, que pode ser, essa proteína pode ser o colágeno, pode ser a elastina, e ela vai inutilizar essa proteína, vai entendeu? Ela inativa. inutiliza ela vai deixar ela instável, né? E vai quebrar ela. Então, o que que ela faz com isso? Ela causa a O elasticidade, encurtamento, né? a flacidez, né? A Muita flacidez, flacidez as rugas, deixa aquela pele caída, frágil, flácida, né? isso. Então, essa glicação, ela acontece quando existe um alto consumo, principalmente de açúcares. E as pessoas acham que carboidrato não é açúcar. Sim, o carboidrato, quando ele não vira ATP, quando não é energia para a célula, ele vai ser metabolizado em forma de gordura. E Isso isso mesmo. também pode causar um processo de destruição das fibras de colágeno, né? É porque, na verdade, essa glicação não acontece só com açúcar. Ela tem a predileção pela glicose, mas a gordura também faz isso, A né, Dani? gordura, ela gera o ROS, as espécies reativas de oxigênio, também causando o aumento de radicais livres. Sim. Então, quando a pessoa ela vai querer, quando ela quer, ela precisa melhorar a alimentação dela. Deve haver assim uma substituição, né, dos carboidratos e a introdução de alimentos que carregam compostos bioativos, flavonoides e Sim, antioxidantes. E os isso alimentos aí. que também, doutor, ajudam na produção do colágeno. Isso. Então, assim, o que que eu recomendo que às vezes eu faço muito para os meus pacientes? Que, por exemplo, para a gente tratar uma pele, eu falo que toda a pele ela precisa principalmente de hidratação, né? E a gente tem, para poder combater o envelhecimento, a gente precisa de alguns pilares. E um dos Sim, pilares é o uso de antioxidante, tanto via oral como tópico, né? Como facial, em é. base de cremes. Por quê? Primeiro, os antioxidantes, eles deixam a pele mais jovem por um tempo maior, né? Eles Tem que ter combatem os um radicais livres combate aos também. radicais livres. A gente tem que ter um ritual de cuidados, isso é muito importante. Eles vão neutralizar esses radicais livres, que são 90% responsáveis pelo envelhecimento precoce, né? E também são antiglicantes.
Eles vão ajudar nessa glicação que a gente estava falando antes, que é a respeito do açúcar e da gordura. E E da vai gordura. inibir a ação prejudicial do colágeno, vai manter o colágeno durante um tempo maior no organismo, né? E esses agentes glicantes também são encontrados em alimentos que são ricos em açúcar, né? Então a gente tem que usar os antioxidantes que também são antiglicantes, né? Então isso daí é muito importante a gente investir em dermocosméticos ativos com isso para proteger a pele do envelhecimento precoce e se manter jovem durante um tempinho maior, né? Aquele viço, aquela pele bonita, sem acne, sem essas coisas, a gente consegue com um dos pilares assim. É. Assim, falando em acne, é importante também que eu quero colocar aqui a qualidade da microbiota intestinal, ela está diretamente relacionada com manchas, E justamente. a pele, como que chama aquela vermelhidão rosácea. Rosácea, Então, hiperpigmentação pós-inflamatória que a acne deixa também, né? Então, a microbiota intestinal está totalmente relacionada com isso, e os alimentos ricos em açúcar e gordura também que a gente estava falando, também são inflamatórios, então ele piora a acne, né? Porque aumenta a produção de sebo no organismo, então a acne também aumenta, piora. exato. Agora, sim, eu tenho assim, vários casos que eu tive de pacientes que eu excluí esses alimentos inflamatórios, alergênicos, que apresentavam, assim, muitos episódios de acne, assim, intermináveis, sabe? Eles já tinham feito, Sim, assim, milhares de tratamentos e sempre voltava. Que isso é um sinal? É um sinal que existe uma síndrome fúngica, um intestino com disbiose, aonde existe um aumento na proliferação de bactérias boas e ruins, né? E a partir do momento que a gente exclui esses alimentos inflamatórios, pode ser o glúten, pode ser a lactose ou a proteína do leite, que sim, muitas pessoas confundem. Eu não sou intolerante à lactose, mas mas a caseína é a proteína do leite, sim. né? Que quem tem a enzima para quebrar é o bezerro. E num organismo ela pode gerar esses processos inflamatórios. Na verdade, o homem, né, Dani, é o único, assim, fora o gato, cachorro, que às vezes a gente dá, mas é o único animal, né, que ainda continua tomando leite de Depois, outro animal depois de é, grande, né? Que e isso, desmama. Então, o leite é muito né? inflamatório para o nosso organismo também. Tem outra coisa. A gente fala, mas eu tomo leite sem lactose. Por quê? Mas não é que o leite é sem lactose. É que colocou ali no leite uma enzima, que é a lactase, e Exatamente. quebrou a lactose. Então já é um leite modificado. E mesmo você colocando, por exemplo, a lactase para quebrar a lactose, todas as toxinas que a vaca come, os micro-organismos que a Os vaca produz hormônios que no ela organismo dela, carrega, né? né? São passados todos para o leite que a gente toma. Então, às vezes, isso é prejudicial para a gente. Não, e maravilhosa essa colocação, porque a lactose é o açúcar, o carboidrato do leite. Ok, Sim, resolveu com a enzima lactase. Só que a caseína é a proteína do leite. Essa sim. não, essa aí que é a maior causadora dos processos inflamatórios Inflamatório. e alergênicos, né? Então, a saúde do trato gastrointestinal também. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa alteração na microbiota diminui a absorção de silício, que é o mineral mais importante para a síntese do colágeno, O silício é né? importantíssimo, gente. Tanto que a gente, às vezes, até faz reposição de silício no organismo. Né? Que é bom para cabelo, para unha, para pele, Para a unha, para a pele, para vários mecanismos do organismo se ativarem, né? né? E existe também, doutor, um sinergismo. O silício ele tem que estar junto na presença de cobre e magnésio para conseguir fazer sua síntese. Sim. Então, a gente tem que verificar a cascata inteira, porque às vezes eu pego o paciente que fala, eu estou tomando isso e não está resolvendo nada. Então, peraí, você está tomando com vitamina C, você excluiu, você melhorou a absorção dos nutrientes na sua microbiota intestinal.
está tomando um probiótico, excluiu aquele pãozinho com manteiga de manhã, que o fator inflamatório passa a mais de 300, né? Então, Então, puxando uma sardinha para o meu lado também, Dani, ai, assim, o que eu falo para os meus. Voltando para essa parte da acne que a gente estava falando de tudo que é inflamatório. Para a gente dar preferência para quando o meu paciente está fazendo tratamento de acne, eu falo que eu tenho as minhas dietas. E uma das perguntas que estava na minha caixinha é sobre a dieta do Botox, que eu vou falar depois. Então, assim, eu tenho as minhas dietas. Por exemplo, o meu paciente que tem acne, eu tenho a minha dieta para o meu paciente da rosácea, eu tenho a minha dieta para o meu paciente da dermatite atópica, sabe? Que são alimentos que às vezes a gente precisa evitar. E no caso da acne, a gente tem que dar preferência para quê? Cereais integrais, alimentos ricos em ômega 3, tipo salmão, atum, sardinha, sardinha, alimentos ricos em zinco. O zinco ele é muito importante para várias coisas para do organismo, imunidade também, para né? imunidade, para diminuir a oleosidade da pele, na cicatrização, para evitar aquelas hiperpigmentação pós-inflamatória, para evitar mancha, espinha, sabe? Eu Sim. faço, às vezes, reposição de zinco com fitase para o Botox, porque eu Ai, faço a minha dieta do Botox para os meus pacientes que fazem o Botox também. Eles fazem uma dieta antes de fazer a toxina e depois também. Para quê? Para ter um efeito duradouro da toxina. E você é prova disso, né, Dani? ai, ó, olha o que ele fez comigo, gente. A Dani fez a toxina comigo faz pouco tempo, né, Dani? Ai, E eu falo, voltando agora para a questão do Botox, né? Qual que é o importante que a gente geralmente faz? Tem muitos estudos aí, vários artigos que eu já li. Em alguns alimentos, gente, tem o fitato que a gente chama às vezes como ácido fítico, né? É um composto que ele está presente em leguminosas, tipo feijão, ervilha, lentilha, grão de grão de bico, bico, algumas nozes, cereais como arroz, milho, aveia, centeio, farelos, amendoim, tofu, linhaça, farinha de soja. O fitato, gente, ele não, ele diminui a potência da toxina botulínica, olha sabe? que Então, interessante, interessante, né? Então, o que que eu faço? Os meus pacientes, geralmente, eles evitam esses tipos de alimento uma semana antes de fazer a toxina e uma semana depois, sabe? Isso E para. por quê? A fitase, junto com o zinco que a gente estava falando, ela melhora o acoplamento da toxina botulínica nos receptores onde ela vai agir, sabe? Olha E que os bacana. estudos indicam que ele tem um prolongamento muito maior da duração da toxina. Então, eu uso para vocês verem o tanto que os alimentos estão diretamente relacionados, né? Sim, olha, e muitas pessoas devem ter, inclusive médicos, que não sabem disso, né? Não dão a Sim. importância, a devida importância para o poder dos alimentos, né? Eu falo Então, muito isso para os meninos dos meus cursos, né? Eu falo, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente tem que ter os alimentos como os nossos aliados, que tudo deriva dele. Os ácidos que a gente usa, que a gente faz peeling, que a gente prescreve para casa, os remédios, todos derivam dos alimentos, derivam de ervas, né? Então a gente tem que saber usar a nosso favor. então, agora que você está falando aí, puxando para os alimentos que carregam essas propriedades antinutricionais, eu quero que o pessoal aí pegue um papel, uma caneta, se bem que a live vai ficar gravada, eu quero falar das fontes de silício, que é um mineral, assim, fundamental para o crescimento, para a rigidez desse colágeno, né, para prevenir flacidez. Tá? Então, eu quero falar da banana rica em silício, a laranja, todos os Sim, alimentos alaranjados, né? A manga, o mamão, abacaxi, damasco e o pepino, né? Não tem aquelas sim. fotos de as Sim, que o pessoas pessoal coloca o pepino fazendo. nos olhos de manhã, que tem que colocar a rodelinha. Isso existe um porquê, porque o pepino é uma das fontes, é um alimento que é fonte assim com uma quantidade muito grande de Não silício, estrelou. né? A Aham. beterraba, a aveia e um chá, dois chás que eu pesquisei aqui, que eu vi Sim, estudos relacionados com os benefícios do silício vindos da cavalinha e do manjericão. Olha que bacana.
E eu tomo chá de cavalinha sempre e não sabia da sua potência. Eu fui checar hoje vendo alguns estudos, né? Chá, por exemplo, Dani, eu indico muito chá verde para os meus pacientes, por quê? O chá verde é um dos que concentra a maior quantidade de antioxidantes, né? Ele é rico no ácido tânico, né? E ele vai reduzir muito o inchaço e a inflamação dos tecidos da pele, sabe? Por isso que o chá verde também nos últimos tempos virou um boom, virou moda também tomar muito chá verde. Por causa dessa ação antioxidante dele, e ele é bem desintoxicante para o organismo. Ele Ele, é. ele ajuda a diminuir bastante a oleosidade da pele. Então, para os meus Olha, pacientes que eu trato acne, eu gosto muito de incluir o chá verde durante o dia para eles, durante o né? dia. É aí, o importante, ai, que bom que você falou disso, estava quase esquecendo. A importância da destoxificação, de aumentar esse processo fisiológico que já existe, porque muitos organismos não têm os nutrientes, né, para fazer com que essas toxinas sejam hidrolisadas e eliminadas. Então, essas toxinas, os metais, eles também se acumulam nas membranas, nos tecidos, e o que vai acontecer? Também vai gerar um estresse oxidativo, né? O chá verde, ele é um dos mais potentes termogênicos para a quebra da gordura e para fazer esse processo de neutralização de toxinas também. E emagrece. Sim. Emagrece E assim, muito. é aquele que a gente está falando, para o paciente com acne, ele é fantástico, ele diminui a oleosidade da pele, gente. É incrível a potência do chá verde que ele tem, né? Assim como outros alimentos também. Por exemplo, o alho também, que Ele é um ele tem um efeito antibiótico. bactericida e anti-inflamatório. O Né? própolis, doutor André, também é um Própolis, é antibiótico. fantástico o própolis. Eu adoro própolis também, inclusive tomo todos os dias de manhã, que eu faço meu shotzinho matinal, né? Com Ah, própolis, com cúrcuma, com... a cúrcuma também é assim um potente, ela diminui a produção de citocinas inflamatórias, vários estudos já comprovam isso, Sim, inclusive em fator tumoral, né? Imagina sim, verdade. a potência. Então, assim, é um excelente antioxidante para combater essa cascata de radicais livres Sim. que a gente É, falou para aqui. É. os meus pacientes que para tratamento de acne também, eu corto o arroz branco. Na verdade, arroz branco eu corto para quase todo mundo. E eu coloco o arroz integral, Dani, porque ele é um trunfo, porque ele tem muita vitamina B também, sabe? E essa vitamina B, ela ajuda a regular todos os hormônios e vai prevenir o surgimento de novos cravos e espinhas na pele, né? Olha Então, que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Quem apresenta acne, rosácea, pode fazer o peeling efeito glow que a gente fez? isso daí depende muito. Por exemplo, quem tem. Eu fiz um peeling na Dani agora esses dias para a gente fazer uma recuperação da pele dela. Então, eu falo geralmente para os meus pacientes o seguinte: tudo que a gente faz uma melhora da qualidade da pele, que a gente vai fazer tipo uma lesão na pele, seja ela pouco, seja ela bem profunda, a gente induz colágeno. Então, essa é uma época ideal, Dani, para a gente poder fazer peeling, porque tá frio, a gente não tem muita exposição ao sol, né? Então, só que a gente precisa ter cuidado com algumas coisas. Por exemplo, a pele com rosácea não é todo tipo de peeling que a gente pode fazer, senão a gente pode piorar a rosácea. Porque a Entendi. rosácea nada mais é do que aumento de vasos na pele, sabe? Sim, Então, sim. se a gente fizer uma certa quantidade de alguns tipos de peeling nessa pele, a gente pode fazer com que ela piore. E a rosácea, quando ela piora, ela pode dar até algumas pústulas se ela estiver muito atacada. E o frio ela ajuda a atacar. Então, tem os tipos específicos de peeling para ela. Como tem os tipos de peeling específico para poder a gente melhorar a pele acneica, para Fechar poros rejuvenescimento, também, não para tem? fechar Aqueles para poros, fechar que os foi o que a gente fez poros. para você. Por exemplo, uma novidade não, que é uma coisa que os japoneses costumam fazer. Os japoneses, gente, o oriental, ele tem muito tendência a manchar a pele. A gente tem que tomar cuidado com os tratamentos que a gente faz nos orientais, com o tipo de peeling, laser, que a pele deles mancha muito fácil. E no Japão, na China, como eles comem muito arroz, eles têm o hábito de lavar o rosto com a água do arroz.
tá? Então, a água da rose, ela tem o quê? Ácido cógico. O ácido cógico, ele clareia a pele, ele faz essa descamação da pele como se fosse um peeling natural mesmo, né? Olha que Não com a mesma bacana. profundidade do peeling, uma coisa bem levezinha, mas já ajuda como uma esfoliação, sabe? E recupera a pele não deixando da acne, né? É um Não é que todo mundo vai ter preventivo, que né? sair por aí lavando o rosto com água de arroz, gente. É, vai Tudo todo tem mundo suas fazer isso. indicações, mas você Ah, procurando um profissional adequado, que conheça bastante sua pele, você confiar num dermato da sua escolha, né? Que tem é vários você, tipos né? de É você, profissionais, doutor. isso Só aí. existe você depois que eu te conheci. Ai, que bom, Dani, isso aí. E assim, isso é muito importante, porque a gente saber adequar o tratamento para várias coisas, a gente tem resultados incríveis, né? E a gente passa alimentação, a gente passa medicação, a gente usa ativos em casa, e para cada tipo de tratamento a gente age de uma forma. Às vezes tem uns que a gente precisa agir de uma forma mais agressiva, como um microagulhamento, um laser para induzir bastante colágeno, mas outros a gente pode fazer uma recuperação da pele de uma forma mais branda. Tipo, a sua pele é muito bonita, Dani, que a gente queria só dar um glow e um fechamento de poros, porque a gente, Sim, às vezes, nessa época aumenta um pouquinho, a gente fez um peeling um pouco superficial, né? E tá com um resultado incrível, que eu tô vendo não, aqui, ficou, viu? ficou maravilhoso. E falando de colágeno, tem duas coisas que eu quero falar para não esquecer. Os tipos de Sim. ácido, existe o ácido hilariônico e o Sim. retinóico, certo? Sim. Qual o Na melhor verdade, assim, deles? existem vários tipos de ácido. O ácido hialurônico é o ácido que a gente injeta e que a gente produz no nosso organismo, que é o Isso, ácido que a fala gente para faz a harmonização facial. O ácido retinóico é um ácido que a gente faz um peeling na pele, entendeu? Que a gente usa para poder melhorar manchas, melhorar melasma, fazer uma recuperação da pele, entendeu? Tá, porque muita gente tem dúvida, né? Em qual ácido. Sim, Quando eu estava morando em Nova York, eu estava passando o retinóico e eu, por não ter conhecimento, eu estava apresentando vermelhidão aqui sim, nessa parte do rosto, porque era um ácido que não era apropriado para mim para o seu passar tipo de pele. direto. O ácido retinóico, Dani, não é um ácido para a gente usar direto. Porque o Uhum. ácido retinóico pode levar a rosácea se afinar demais sua pele. Aconteceu isso comigo. Sim. Então Ativou a tudo tem que ter sua rosácea. indicação, gente. Não vai desse negócio de assim, minha vizinha tá usando, eu também vou usar porque vai ser bom para mim. Minha vizinha tomou isso e emagreceu 20 quilos, também vou tomar porque para mim não é assim. Não, Tem que não procurar é. ajuda, tem que procurar um médico especialista, tem que procurar uma nutricionista para a gente fazer um tratamento adequado para você. Porque assim, paciente não é receita de bolo. Não é protocolo Para controlado. cada um tem um tratamento diferente, É tem um modo de individualidade. agir diferente. Para E algumas pessoas, o rejuvenescimento com uma harmonização facial eu vou fazer de um jeito, e para outras eu vou fazer de outro. Não é todo mundo igual que a gente vai fazer, né? mas exato. As pessoas ainda não entenderam isso. Existem pessoas que existem deficiências nutricionais. Por exemplo, o excesso de selênio e vitamina A pode ativar o aumento da queda de cabelo. Sim, com Então, a certeza. pessoa pode vir com essa queixa, ai, meu cabelo está caindo, o que eu faço? Primeiro, Sim, tem que ver os hormônios, os andrógenos, que é o hormônio masculino, né? sim. Ver no exame de sangue e dosar essas deficiências ou excesso nutricional, que também é importantíssimo para mapear todas essas queixas relacionadas com cabelo, unha Sim, e toda a nossa pele, né? sim. Eu falo que o colágeno, Dani, o colágeno ele é uma proteína que o nosso próprio corpo produz, né, o nosso organismo produz, e ele é muito importante principalmente para a estruturação da pele, né? Tem vários tipos de colágeno, já tem uns 12 tipos de colágeno, mas para a gente, para o nosso organismo, para a pele, o mais importante é o colágeno tipo 1, né? Sim. E por isso que às vezes a gente faz uma reposição também com colágeno hidrolisado, porque ele é muito bom para poder induzir junto com outros tipos de tratamento, sabe? Tá.
E o É, colágeno tipo 3 também ele é muito importante para o nosso organismo, para as articulações, sabe? para Então a gente tem que prevenção. fazer esse tipo de reposição também. Mas para a pele, o mais importante é o tipo 1, que a gente às vezes repõe ele fazendo o procedimento na pele, que faça umas lesões na pele, ou através injetando com ácido hialurônico não reticulado. A gente Olha pode aí. fazer o preenchimento, a gente pode usar Sculptra, que são e bioestimuladores que estimulam a produção de colágeno melhor, né? O colágeno em pó também, o hidrolisado, porque quanto menores as moléculas, o efeito é melhor também. Também eu geralmente eu emprego para os meus pacientes tomarem também via oral em casa, porque ajuda também um pouco. Não vai fazer milagres, né, gente? Tipo assim, eu vou tomar só colágeno e vai resolver, não vou precisar procurar ninguém. Não, o envelhecimento está aí para todo mundo, né? Está A todo gente mundo exposto. todo mundo exposto. Eu falo que a gente tem que começar a se cuidar quanto antes melhor. Eu tenho paciente com 20 anos que já estão preocupados, porque a gente não quer envelhecer como os nossos avós, a gente quer envelhecer bem, né? E hoje a tecnologia está aí para nos assessorar a respeito disso. Só que a gente precisa ter que procurar profissionais de qualidade. E profissionais Sim. para fazer tudo hoje em dia tem toda esquina, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu vou falar O aqui um colágeno pouco do Verisol, que a Valéria colágeno. está falando aí, é excelente. Eu adoro Verisol também, O para Verisol, os meus assim, é pacientes. uma patente, tá, de Sim, uma empresa alemã. O que que ela fez? Ela pegou o colágeno hidrolisado, colocou em moléculas menores, e é um colágeno específico para prevenção de rugas e pele, né? sim. Os peptídeos de colágeno é uma versão é uma versão mais potente também, é daí que vem o Verisol, porque existe a molécula do hidrolisado, vamos supor que ela é desse tamanho. Quebram ainda mais ainda essa partícula para ficar numa molécula menor e ela vai ser absorvida em partes Muito mais fácil, né? específicas, né, do nosso organismo. Então, os peptídeos de colágeno e o colágeno tipo 1 e o Verisol é diretamente para pele, unhas e cabelo, prevenção de rugas, né? Gente, eu vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, assim, é como se você pegasse um pedaço de carne e comesse ou um pedaço de churrasco grande ou um pedaço de churrasco picado aos pedacinhos. Quando você come ele em pedacinho, você consegue mastigar melhor e você absorve todos os nutrientes dele melhor e mais fácil do que um pedaço de churrasco grande que você corre risco até de engasgar, né, Dani? Vale ressaltar aqui que para esse colágeno ser absorvido, passar por toda essa fisiologia dentro do nosso organismo, ele precisa estar na presença de vitamina C e dois aminoácidos, a prolina e a glicina, né? Então, também é um dos motivos que as pessoas falam, eu tomo colágeno, não adianta nada. Primeiro, da onde vem esse colágeno? É a granel? Né? Esse colágeno, ele é o quê? Ele é hidrolisado, ele vem com corante, ele vem com adoçantes, com aspartame. Tudo isso vai dificultar ainda mais a absorção e a síntese, né? Por isso que aqui, na hora que a gente estiver terminando, eu quero mostrar e ensinar para vocês o shot da beleza, que é um shot que eu desenvolvi, que você vai colocar também, doutor, aí no seu ritual de manhã, Claro, com que, certeza. que ele Tudo vem. que seja para poder melhorar a qualidade de vida, beleza e bem-estar, Dani, é sempre bem-vindo. Eu falo para todo mundo. Teve uma pergunta da Jamile perguntando se estimulação facial de colágeno é legal. Jamile, estimulação de colágeno é o grande segredo hoje em dia do rejuvenescimento facial com qualidade. Para a gente se manter jovem com aparência bonita durante muito tempo e para não ter que gastar muito dinheiro futuramente. Sabe? O segredo da beleza hoje em dia com naturalidade é a bioestimulação de colágeno. E Então, começar tudo que cedo, você né? faz para bioestimular colágeno é bom para o organismo, para a beleza, para a pele, para o cabelo, para tudo.
sabe? Para o corpo. Né? Olha, e doutor, e começar cedo, porque não adianta também. Não adianta. A pessoa já está com envelhecimento precoce, ela vai equilibrar, né? Sim. Mas uma vez que está instalado, Eu tenho certo? alguns amigos, Dani, que eu acho até engraçado, que vira para mim e fala assim, com quase 40 anos, vira para mim, eu acho que eu ainda não preciso de nada. Eu falei assim, aham, você não precisa mesmo. Daqui 2 anos a gente já conversa, tá? É, Não porque esses precisa de sinais com vão quase 40 aparecer. anos. Gente, a gente para de produzir colágeno por volta de 25, 30 anos. Todo mundo vai precisar de tratamento. Todo Não tem mundo. essa. Seja homem, seja mulher, seja branco, seja negro, seja azul, seja É da moreno, todo fisiologia. mundo precisa. Seja japonês, chinês, alemão, todo mundo precisa. Uns precisam mais, outros precisam menos, né? Porque tem a questão da genética também, Sim, né? claro. O estilo de vida da pessoa. Se ela tem um estilo de vida desregrado, dorme tarde, come errado, não dorme, fuma, bebe todo fim de semana e não come Eu acho fruta, ótimo quando tem algumas reuniões de amigos que o povo vira pra gente e fala assim, nossa, mas parece que o tempo não passa pra você. tá no Eu falei, mas é claro, formol. eu me cuido, né? Sou diferente, né? Eu passo protetor solar, eu não gosto de tomar sol diretamente. Eu já trato da minha pele durante muito tempo, porque eu tive muito problema com acne na adolescência. Então eu tenho ainda algumas cicatrizes da acne que vem vindo me acompanhando e que me incomodavam muito mais antes, e hoje em dia eu tento manter umas regras de tratamento para poder estimular o colágeno da minha pele, para não cair, porque tudo vai cair, gente. Tudo A vai gravidade está cair. aí para isso, Não, você né? falou uma coisa interessante. Eu, quando eu era mais nova, a minha pele era lotada de. Eu tinha uns furúnculos no rosto. E foi É, aí que eu, sabe, eu fui investigar mais para frente, depois que eu me formei, era exatamente a caseína do leite que estava causando processos inflamatórios na minha pele como um todo. sim. Né? Foi que perguntaram por que o leite é um alimento inflamatório, né? Que a gente estava falando da vaca, dos E uma hormônios. coisa interessante, Dani, que agora na quarentena está acontecendo, eu estou pegando muito paciente no consultório que está vindo reclamando de algumas coisas que a gente percebe que é porque o organismo está inflamado, que é queda de cabelo, aumento de acne, aumento de rosácea. Eu estou pegando muita gente agora no consultório com queixa que, pelo fato de usar máscara direto, está tendo acne. Sabe por quê? Sim. Sério, porque já está com o organismo inflamado, porque tem muita gente trabalhando dentro de casa. Então, na quarentena, como está tudo fechado, as academias estavam fechadas, às vezes a pessoa não tem tanto ânimo de fazer atividade física, Ah, eu ou tive. mesmo que assim, parou abruptamente, começou a comer demais, a comer errado, a pedir muito lanche, porque às vezes não tinha tempo, às vezes, porque às vezes a pessoa trabalhando em casa, ela trabalha às vezes muito mais do que no próprio trabalho, né? É, E, e a e isso, vitamina D também, né? A pois é. diminuição da E aí o exposição. organismo inflama. E a máscara, ela dá uma pressionada, né? E ela dá uma pressionada e ela. O que que acontece? Irrita, né? Ela, Irrita ela toda dá a uma pele. pressionada na pele e ela começa a produzir mais gordura, sabe? Ela começa a produzir mais gordura e isso daí vai entupindo, porque às vezes a pessoa não tem aquela rotina ideal dentro de casa e começa a entupir as glândulas sebáceas e aquilo ali vai proliferando bactérias e dá acne, né? Então tem que melhorar a rotina de limpeza, né? Tirar a maquiagem das mulheres que às vezes saem com a O maquiagem rímel, pronta, aquele rímel que fica aqui, que o a rímel, mulherada deixar a dorme pele com respirar um ele. pouquinho quando estiver dentro de casa. Pegando muito casos assim, de cabelo caindo. Queda de cabelo tem muito, né? É o estresse Isso, também. A gente está num momento, né, de delicado, dúvidas, né? né? A Então, gente o precisa se estresse cuidar muito. aumentou. Muita gente com insônia, né? Diminuiu a qualidade de Insônia. sono. Tudo Sim, isso é multifatorial, com certo? certeza. Eu te falo por experiência própria. Entrou a pandemia, eu fiquei 60 dias com o consultório fechado e entrei de férias do hospital, né? Porque as minhas férias começou tipo 2 dias antes de estourar tudo. E aí eu achei que eu tinha virado MasterChef, né?
Na primeira semana eu comecei a malhar bem, comecei com a rotina em casa. Só que vai chegando um tempo, gente, que aí eu comecei a fazer bolo, comecei a fazer um monte de coisa. E saí um pouquinho da dieta, né? E aí eu percebi que eu comecei a engordar. E eu comecei a engordar e comecei a ficar com mais preguiça de fazer as coisas. E Quanto aí minha pele menos começou a é. ficar oleosa, meu cabelo começou a cair, sabe? Aí eu falei, não, eu preciso mudar, porque senão daqui a pouco as minhas roupas nem vão me servir mais. Eu vou voltar a trabalhar e aí como que a gente, né, fica desse jeito? A gente tem que ser exemplo e acaba sendo exemplo de nada, né? Exato. Aí falando nisso também, as pessoas têm me procurado para fazer a detoxificação da quarentena, né? Então Sim, tem ali a alimentação detox de 7 dias e depois a reintrodução, primeiro limpa a casa, depois põe os móveis e a reintrodução dos alimentos vermelhos, que são excelentes para combater e estimular a produção de colágeno, é, e as sementes, o equilíbrio dos ômegas, né? sim, com certeza. O ácido gama-linolênico, que vem da semente da linhaça, Excelente. que vem o óleo da linhaça, Isso. o óleo do girassol, e também os ômegas 3, que vem dos peixes, né? Sim. Eu uso muito licopeno nas minhas fórmulas. O licopeno também está Maravilhoso! diretamente relacionado com essa parte de rejuvenescimento. Eu uso muito o resveratrol, que ele é um potentíssimo antioxidante para Potente. paciente com melasma, para clarear a mancha, para hiperpigmentação pós-inflamatória, sabe? Eu acrescento, às vezes, dou um plus para aquele meu paciente que gosta de fazer atividade física, E em uma volta coisinha que der. ao redor dos olhos, o que, que é melhor, doutor? Eu falo que é o seguinte, gente, a gente percebe o envelhecimento da pele em toda a parte do rosto, né? Mas o lugar onde a gente começa a envelhecer primeiro é ao redor dos olhos. Por quê? Ao redor dos olhos é uma pele fina, né? E é uma pele que eu falo que ela é como se fosse um carpaccio. E é uma região ao redor dos olhos Sim. que a gente não tem glândulas de gordura, sabe? Ah, Então ela tende a ressecar mais e a formar as ruguinhas finas. Tanto que é uma área que eu atuo muito no consultório e o mais cedo possível para evitar as ruguinhas finas. Então hoje em dia a gente faz muito tratamento para essa área, principalmente porque o que está exposto hoje em dia? Região dos olhos com as máscaras. Isso agora vai sim. virar uma rotina, né? Então a gente faz preenchimento, porque a Pode gente tem vários esfoliar tipos. aqui? Pode esfoliar? Pode? Assim, numa esfoliação caseira, vai. Eu faço uma Depende, Dani. com Depende da mel. quantidade que você for esfoliar e do produto que você for usar. A gente não Hum, pode usar nada que seja muito, muito agressivo para essa região, entendeu? A gente até pode usar, porque eu uso bastante laser para essa região para poder dar uma retraída na pele. Uso muito Ray Trace, né, sim. da André da Sublime Magic, eu sou speaker deles, amo o Ray Trace, ele faz uma blefaroplastia sem corte. Gosto de usar uma dica muito importante, gente, para essa região, que às vezes eu falo muito com meus pacientes, que eu vou liberar para vocês agora, de primeira mão, é óleos. Se você tem um olhinho em casa, um bióleo, um olhinho de rosa mosqueta, algum tipo de óleozinho que você usa na pele para hidratação, pega o olhinho, põe na pontinha do dedo assim, ó, e dá umas batidinhas nessa região embaixo dos E olhos. absorve. Esses Ele olhos absorve e é absorvem. uma região que precisa ser bem hidratada. Então, você fazer isso de vez em quando, umas 2 vezes na semana, pode. Porque essa região dos olhos são regiões que às vezes eu uso cremes específicos para essa região, que eles são um pouquinho mais densos, justamente por causa disso. Ah, É uma tá. região que precisa de muito cuidado. Que é uma das primeiras regiões nossa, gente, estou Envelhece, que que começa a formar. denunciam que denunciam a idade. Eu estou fazendo aí no meu Instagram as regiões do rosto que denunciam a idade. E essa é uma dessas regiões. Essa, Agora, como o região do lóbulo da doutor, orelha, como pescoço. me Né? Então fala a uma gente precisa tomar coisa. muito cuidado. Me fala aqui uma dúvida. Qual que é o movimento correto para passar os hidratantes dos olhos na região do rosto
e os movimentos corretos para a gente passar os cremes. Tá Porque eu vejo certo. gente passando de qualquer jeito, gente que passa ao Tudo. contrário. Como que faz? Então, para vocês terem uma noção, como que funciona o envelhecimento do rosto. Eu falo que o envelhecimento do rosto ele vai fazendo assim, ó. Vai caindo tudo para frente, tudo pro centro, sabe? Despenca e cai pro centro. Por isso que aparece muito bigode chinês, por isso que aparece aquela ruga de marionete aqui embaixo, por isso que faz o queixinho de vovó, sabe? Ai, gente, Por que isso que aparece horror! os bulldoguezinhos. Cai tudo, tudo para frente. E o centro é a região que mais chama atenção quando a gente bate o olho numa face, né? Sim. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai usar esse dedo, não é para mandar ninguém a merda, tá? É simplesmente porque a gente concentra forças e sempre do centro para fora. Sempre do centro Dentro para para fora. fora. Sempre do centro para fora. Centro para Tá, fora. Centro para fora. Tá? Centro para fora. Sempre do centro para fora e para cima. tá. Fora e para cima. Fora para cima. Quanto Fora tempo? para Faz cima. o quê? Uma Para quê, massagem. gente? Você vai fazer sentido contrário ao envelhecimento. O envelhecimento não faz assim, então você vai ao Uhum. contrário. Entendeu? Agora, quanto tempo? Faz 2 vezes ao dia, manhã e noite? Assim, os meus pacientes, eles criam hábitos. Que eu tenho os meus cremes que eu mando receitar para noite e tenho os meus cremes que mando receitar para amanhã. E tem alguns, dependendo do tipo de tratamento que eu estou fazendo, que tem que repassar e reaplicar depois do almoço. O ideal é que a pessoa passe por, pelo menos o protetor solar 2 vezes ao dia, pelo menos de manhã e depois do almoço. Qual o Mas fator, o ideal é doutor? passar a cada 3 a 4 horas. Então, sempre o movimento de dentro para fora, sabe? De dentro para fora. À noite, tem os cremes da noite, que geralmente eu mando fazer uma massagenzinha, e tem os cremes do dia também, Tá, sabe? me fala uma coisa, qual o fator de proteção do protetor solar? 30, Para 40? rosto, Dani, eu sempre mando comprar acima de 50. Para Tá. corpo, 30 em diante, sabe? Mas para rosto, sempre acima de 50. Ah, tá certo. Olha aí que bacana, gente. Eu não sabia dessa. Por isso que eu É, perguntei a massagem. A maneira sim, de passar também deve influenciar na exatamente. qualidade de toda essa elastina Com da pele. certeza. E uma outra dica, gente. A gente tem que fazer os nossos cremes uma rotina e sempre do mais líquido para o mais grosso. Então a gente começa. O que é o mais líquido geralmente? O sabão, sabonete. Você vai passar, né, fazendo um movimento. Se você, depois de limpar, né, que o sabonete a gente vai limpar, e depois você pode dar uma esfoliadinha. Então, mesmo o esfoliante, ele é um pouquinho mais líquido, né? Ele é um pouquinho mais grosso do que o sabonete, mas ele ainda é mais líquido. Para depois você colocar um tônico ou um sérum, e depois o creme, e por último, o protetor solar, que é o mais grosso. Que é o mais Entendeu? osso. Olha, eu fiz uma esfoliação caseira, vou falar aqui para você, doutor, vê se eu fiz certo. Eu peguei limão, eu sei que não dá para sair na rua com limão que ele mancha. Não, limão queima Limão, muito a pele. A gente tem que tomar cuidado com tudo que seja cítrico. Limão, maracujá, laranja, tá? Porque queima a pele, queima muito a pele. Então, por exemplo, caipirinha na praia. Você tá tomando ah, eu já caipirinha. Você caiu? fiquei, já Pois fiquei. é. Eu já peguei Agora, paciente com bigode pós-praia por causa de caipirinha de limão. mas olha o que eu fiz, olha a bruxaria que eu fiz. Eu espremi limão, um pouco de mel e água, diluí, coloquei açúcar demerara e ó, Olhou, né? fiz a esfoliação e aí eu passei abacate, não tá bom? Ah, sim. O abacate, gente, ele é muito bom porque ele é uma gordura boa para o organismo, né? O Sim. abacate também tem muita vitamina C, né? E ela reduz a inflamação da pele. Então, o abacate ele é bom para, às vezes, até para a pele acneica também. Inclusive, eu fiz um IGTV falando sobre máscaras faciais para casa, Ah, eu né? quero ver. Eu Então, vou depois você lá. dá uma olhadinha, que é bem bacana para pele oleosa, para pele seca.
Eu fiz para o abacate, ele é muito bom para pessoa que tem a pele muito seca, E também para né? emagrecimento, ele é rico em beta-cistosterol, que vai ajudar na Sim, lipólise da gordura abdominal, gente. sim, ele é muito Então, bom. Muito e bom. E várias proporcionar, dietas incluem o abacate, né, Dani? e proporcionar saciedade, né? E vai Sim, equilibrar claro. também essas gorduras boas com as gorduras ruins, vamos dizer assim, Sim, né? Para isso ficar mais mesmo. fácil das pessoas entenderem. E o shot, doutor, daqui a pouco a gente vai cair. Eu quero Sim, fazer o shot da beleza, para o povo já sim. começar a fazer. Não, nós vamos fazer sim, E Dani. o cabelo, estão Dani, perguntando. E o oi? cabelo? Então, para o cabelo, gente, uma dica bem legal para vocês é o seguinte: na verdade, tudo precisa ser feito com orientação médica, tudo precisa Individualizar. passar por, tudo precisa ser passado por uma consulta antes, né, para a gente avaliar o cabelo, como que tá. Mas uma dica boa para o cabelo, principalmente para as mulheres que pintam o cabelo de loiro, é você lavou o cabelo normal com seu shampoo, né? Isso é bom para todo mundo, tá, gente? Com seu shampoo, com creme. O creme, geralmente, eu não mando passar na raiz do cabelo, É não. daqui para Você baixo. pega, faz um rabo, né? E passa do rabo para baixo o creme, no caso da mulher, tá? Ou quem tem o cabelo grande, os homens que têm o cabelo grande. E aí, na última lavada, você pode pegar 1 litro de água, você vai colocar 2 colheres de vinagre. Você coloca 2 colheres de vinagre de maçã e despeja no cabelo, na última Olha que lavada. maravilhoso. E deixa no cabelo. O que, que ele faz? O vinagre ele é ácido, então ele fecha as cutículas do cabelo. Então isso evita do cabelo quebrar, evita do cabelo ressecar e de ficar úmido demais e quebrar depois, entendeu? Então, E o óleo, principalmente para quem faz química no cabelo. Então, você fazer isso uma vez por semana, ou no máximo 2 vezes por semana, é muito bom pro cabelo também. Então, você e o óleo despeja de e deixa. coco? E além que o cabelo fica macinho, sabe? E o Fica óleo de parecendo que você fez coco uma também. hidratação O profunda. óleo de coco também, né? O óleo Maravilhoso de coco também é muito bom pro cabelo ressecado, né? para Fazer hidratar. uma máscara com óleo de coco, né? Doutor, vamos fazer o shot? Vai cair, não Vamos, vai dar gente, tempo. vamos fazer o seguinte, então. Eu quero convidar todo mundo. A live está caindo, a gente tem 1 hora de live já. E o Instagram derruba a gente. Então depois eu não consigo Isso. salvar a live se cair. Então eu quero agradecer a Dani por ter aceitado o meu convite, Imagina. né, para retorno. E quero convidar todo mundo agora aí no Instagram da Dani Camp. Para quê? Ela vai mostrar para vocês agora o shot da beleza. Então nós vamos entrar no Instagram da Dani, tá? Danicamp.nutri. Eu vou chamar. Danicamp.nutri, para a gente descobrir qual é esse shot da beleza, porque eu também quero para passar para os meus pacientes, viu? Ah, maravilha. Temos dois Gente, eu gostaria de brindes. agradecer a presença de todo mundo nessa Eu tarde gostosa com a também. minha amiga Dani. Eu acho que foi uma tarde produtiva. Eu aprendi muita coisa, eu aprendo muita coisa, eu gosto de aprender muita Eu coisa, também, né? gente. Sempre E tem uma pouco, Dani, muito obrigado pelo convite. É uma paciente incrível, faz tudo certinho que eu mando. Eu puxo a orelha se não fizer certinho, né, Dani? tudo Tem uma mãe certinho. incrível, gente, uma mãe de 70 anos que você não fala que tem 70 anos nunca. Uma Mas, genética incrível. olha só, eu que quero agradecer, tá? Foi muito bom passar, é pouco tempo para a gente passar todo o conhecimento, todas as dicas, mas eu espero ter Vai cair, ajudado. Dani. Eu espero ter Dani, beijo. ajudado. Todo mundo agora no Instagram da Dani, porque vai cair. Um beijo, Fica com até Deus. já. Beijo pra todo mundo. Vamos lá, gente, Vamos agora. lá, vamos continuar aqui, shot da beleza. Então, como a gente estava falando aqui, eu e o doutor André, a gente conseguiu dar várias dicas, eu espero. Faltou, por conta do tempo, complementar a alimentação, né? A importância dos alimentos e quais são os alimentos, né? E dá para vocês mais ferramentas para colocar esses alimentos no dia a dia, seja em forma de receitas ou seja na forma de smoothies, né, que são os shakes, as vitaminas, e também na forma de shots, tá? Então, assim, quem me conhece sabe que eu sou a louca do shot. Eu faço shot de manhã, à tarde, à noite. Não saio de casa sem os meus pozinhos mágicos,
né? Então, meus pozinhos mágicos, assim, eu posso dizer que foram uma salvação na minha vida, porque é uma dose extra de alimentos que carregam essas propriedades anti-inflamatórias, as propriedades antioxidantes, os compostos fenólicos, enfim, os flavonoides, que vão fazer toda a diferença no rejuvenescimento, na formação de colágeno, na sustentação da pele, seja para combater um radical livre e regular toda essa cascata. Oi, Peter! O Peter tá aqui comigo, obrigada, tô muito feliz. Eu vou fazer o shot com a marca de pozinhos da Biotai, que são extraídos dos alimentos e carregam essas propriedades anti-inflamatórias. Eu já estava quase torcendo seu pescoço, que eu falei, não acredito que o final que todo mundo quer ver, esse shot da beleza, ela não vai conseguir ligar. Gente, eu até liguei para o doutor e falei assim, doutor, não estou conseguindo entrar, o que eu faço? Mas acontece, já aconteceu isso comigo também, Dani. Não, eu Fica fico tranquila. nervosa. Eu fico nervosa, não me enxergo. Fica tranquila, tem que ter calma, equilíbrio. É muita Então, ansiedade, gente, vamos ao shot da beleza com a minha querida Dani Campi, né, Dani? Isso, eu estava explicando aqui para eles, antes de você entrar, a importância da funcionalidade desses pozinhos, porque assim, às vezes a gente está na rua e esqueceu de fazer o lanche, ninguém vai ficar carregando mirtilo, até dá morango, mas assim, é uma maneira de deixar a vida mais prática e dá para o nosso organismo uma dose extra desses compostos para combater toda essa cascata de radicais livres, né? Sim. Então, como a gente estava falando, antes de eu fazer aqui essa demonstração, eu quero que vocês entendam a combinação que foi feita nesse shot para vocês entenderem todo o processo inteiro, né? Então, assim, para o colágeno ser absorvido, a gente precisa de fontes de vitamina C e aminoácidos. O que são aminoácidos? São partes da cadeia proteica, tá? Só que assim, ninguém vai comer um frango ou um ovo de manhã ou à tarde. Então, isso é uma estratégia extra, tá? Para a pessoa ter esses nutrientes, né? E combater os radicais livres. Então, eu uni fontes de vitamina C com alimentos ricos em flavonoides, antioxidantes, e esses aminoácidos em forma de pozinho, né? Então, essa combinação vai fazer com que esse colágeno fixe na pele e faça o seu papel, né? Então, vamos lá, eu vou mudar aqui de lugar. Eu estou aqui numa cozinha maravilhosa, no Espaço Travessia. Eu sempre faço minhas lives aqui. Bacana. Eu quero apresentar alguns ingredientes que muita gente não conhece. São as frutas vermelhas da Biotai. Olha só, gente, olha a praticidade disso. Aqui a gente já consegue, numa colher dessa, uma carga de antioxidantes e flavonoides. O que é essa colher aí, Delane? O que é isso daí? Aqui é uma tecnologia, tá, de extração dos compostos bioativos das frutas vermelhas num processo que não elimina esses compostos. Então, aqui tem... Isso daí você compra em qualquer lugar? Compra. A gente, assim, essa marca em breve vai estar no mercado, mas eu encontrei no Rei dos Grãos, olha só, framboesa, encontrei amora, tá? Que mais eu encontrei? O açaí. Olha a cor desse açaí. Olha que lindo.
Encontrei pitanga, mas assim, é importante a gente saber que a gente tem que ter a certeza que esses pozinhos foram extraídos e que os foram extraídos de uma maneira bacana, né? Aonde, durante essa extração, esses compostos bioativos continuem aqui, né? Então, assim, primeiro, verificar da onde vem, ter marca, a informação nutricional. Esses produtos a granel também, vamos ver da onde vem, porque muitos deles vêm misturado, vem com bicarbonato, Sim, vem tem que ser de um lugar de confiança, né, Dani? um lugar de confiança, para a gente ter todo o efeito, né, Claro, o efeito que a gente espera, né? que a gente quer, lógico. Um alimento aqui que também é importantíssimo a gente saber da concentração dele para ter os benefícios é a cúrcuma. A Sim. Então, o cúrcuma. meu shot da manhã, eu uso cúrcuma, eu uso espirulina, porque espirulina, ela é muito importante, né? Que ela é fonte de minerais, vitaminas, proteínas, aminoácidos, e é bom para a prática de exercício físico, e ela também é utilizada para emagrecer. Então, eu pego uma colherzinha daquela de café, pequenininha, ponho um pouquinho de espirulina, que ela é meio azulada, coloco cúrcuma e coloco gengibre em pó também. Põe um pouquinho de água, a gente mistura aquilo ali, espremo meio limão e puf para dentro. Porque o limão é rico de vitamina C. Ah, E depois disso, eu tomo própolis. tá, deixa eu dar uma dica aqui para a cúrcuma. A cúrcuma, para a gente ativar os curcuminoides dela, que são os compostos, né, que a cúrcuma carrega, esses compostos Hum. anti-inflamatórios, a gente tem que colocar a pimenta preta. Na Ah, presença da piperina, esses curcuminoides são ativados e aí a gente consegue ter os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. hum, Tá? Então, coloca um pouquinho de pimenta preta, tá? legal. Aqui estão perguntando se eu uso os Eu, produtos. a cúrcuma, gente, ela é muito importante porque é igual a Dani falou, ela tem efeito anti-inflamatório, antioxidante, ela é antibacteriana e ela é digestiva. Geralmente todo mundo tem deficiência de enzimas digestivas, né? E a cúrcuma ela é bom para poder ajudar para isso também. Sim, exatamente. Ela é um antifúngico também para Isso. equilibrar a microbiota intestinal. Estão perguntando aqui se eu uso o produto do Peter Paiva. Sim, essas frutas vermelhas aqui, inclusive ele que me deu. Eu ando com ela para cima e para baixo. Todo mundo até já faz até piada disso. Lá vem a Dani com os pozinhos. Dani, Então, então vamos para o shot, porque a gente já ficou 1h15. Senão as vamos. pessoas cansam da gente. Gente, depois eu vou fazer uma live só de shots. Só de Isso, imunidade, e isso ajuda a divulgar aqui, hein? para isso, um shot só de lives para vocês aprenderem a Isso. composição, né? A combinação. Bom, então vamos lá. Eu vou espremer aqui. Dá para ver a mesa? Vocês estão vendo? Sim. Tá. O que eu vou colocar nesse shot? Vou pôr limão. Vamos espremer um limão. Eu gosto de um limão inteiro, tá? Então, eu Uhum. espremo um limão inteiro. O limão é um astringente celular maravilhoso. Tem um pH alcalino, limpa as células e dá maior qualidade na fluidez do sangue, né? Com o limão, falamos da espirulina. Aqui vai a espirulina. Por que vai a espirulina? Ela é rica nesses aminoácidos que são importantes para o colágeno fixar na pele, né? A Isso. prolina e a glicina. Vou colocar um produto aqui novo que ninguém conhece, tá? Muitas pessoas não conhecem, é o Moringá Live. Esse moringá, ele carrega 90 oligoelementos, tá? Dentre eles, ômegas, ferro,
ferro, zinco, magnésio e 20 aminoácidos. Então, ele é um alimento proteico, tá? Repete o nome, por favor, Dani. Moringá. É o moringá livre, a folha de moringá em pó, tá? Ela é riquíssima em ômegas, tá bom? Então, assim, esse moringá que eu uso, eu trouxe lá de fora, tá? Mas se vocês forem comprar aqui, lembre-se da onde vem, porque a concentração, tá vendo a cor disso? Olha só. Ele tem que ser verde, bem verde, para a gente ter os aminoácidos, ferro, zinco e todos os minerais. Bom, vou colocar aqui o moringá, vou colocar o gengibre, que é um termogênico maravilhoso e que também ajuda a estimular as enzimas pancreáticas, melhorando os sintomas de azia, de extensão abdominal, né? E melhorando a digestão também dos alimentos. Com tudo isso, eu vou colocar a glutamina. Olha só, gente. A glutamina também é um aminoácido que vai ajudar a absorver os nutrientes no intestino, manutenção de massa muscular. E o colágeno. Olha só. Ah, não, as frutas vermelhas, tá? Eu vou botar aqui também as frutas vermelhas. Pode ser, viu, André? Doutor, pode ser ou morango, ou açaí. Eu gosto das frutas vermelhas porque já vem tudo aqui, tá? Sim. E os peptídeos de colágeno ou o colágeno hidrolisado, que a gente falou no começo, né? A diferença do peptídeo de colágeno ou o colágeno hidrolisado. Eu vou colocar os peptídeos porque eu quero a saúde na pele, nas articulações. E, gente, aqui eu quero mostrar o verisol. Aqui tem 2,5 gramas de verisol, que é o colágeno que vai fazer um colágeno específico, que vai atuar diretamente na prevenção de rugas, na elasticidade da pele, na qualidade do cabelo, do brilho e tudo mais. Então, eu misturei os peptídeos de colágeno, que vai para os músculos, para a articulação, para a manutenção de massa muscular ou para diminuir a perda de massa muscular, com o verisol, que vai para a pele, para a beleza do viço e para o preenchimento dessas lacunas, né? Bom, deixa eu Mistura mostrar. tudo. Dani, qual é o melhor horário para tomar esse shake? Olha, eu sugiro pela manhã, acordou, já faz o shot da beleza, ou também é uma estratégia, por exemplo, é uma pessoa que Porque o está... meu shot eu faço de manhã em jejum. Então, por que eu gosto do shot pela manhã? A gente consegue eliminar as toxinas que a gente acumula durante a noite, né? Então, o shot da manhã, ele vai estimular a eliminação dessas toxinas, né? Mas assim, a gente tem que ver, focar aqui no propósito, E né? eu acho também que pelo fato da pessoa não ter comido nada ainda, a absorção de todos esses nutrientes ele é mais fácil e mais rápida, não é? Sim, então, de manhã a gente está em jejum, o Jejum, nosso né? pH está ácido, então a gente tem que estimular essas toxinas que estão, que à noite é onde a gente faz a detoxificação, né? Então, se você quiser estimular, melhorar a eliminação de todos os compostos, a gente faz o shot detox pela manhã. Tá? O shot, esse com o verisol e os peptídeos de colágeno, eu gosto dele à noite. Eu gosto de uma estratégia noturna. Né? Por quê? Vamos pensar aqui num sinergismo. Se a gente está tentando eliminar as toxinas pela manhã e colocar um colágeno, aí um verisol, será que ele também, dependendo desse organismo, da potência da absorção,
do intestino desse indivíduo, será que vai ser absorvido ou eliminado? Né? Sim. Então, assim, a gente tem que ir de acordo com o nosso metabolismo, né? Então, Sim. de manhã eu gosto do shot detox com a espirulina, o moringá, o gengibre, que é um termogênico, vai regular as enzimas, a glutamina, enfim. E à noite a gente faz uma outra estratégia para a pele, para a unha, para o cabelo. E assim, existem infinitas combinações, né? Tudo vai depender para que você quer, né? Então, eu misturei tudo aqui, porque eu estou fazendo um shot pensando no sinergismo da absorção do colágeno com alimentos que são ricos em aminoácidos, principalmente o prolina e a glicina, para fazer a síntese de colágeno e junto com a vitamina C, tá? Uhum. Então, para quem está fazendo um emagrecimento saudável, tem compulsão, pode fazer esse shot e colocar fibra, colocar o psyllium. Gente, eu já copiei tudo aqui. Verdade. Então assim, aonde comprar, né? Pode colocar a canela, que é um antiglicante, doutor. Sim, ela é excelente, gente. E fica verde. Quem não gosta de coisa verde, ó, tapa o. Olha aqui, doutor. Ela Olha, tá. Tá? O moringá, eu já vi no Rei dos Grãos. Eu não posso falar muito de propaganda, de marcas, né? A você gente falou da canela, Dani, eu lembrei de uma coisa. Para você poder organizar deixar às vezes bem, usar meditação, usar coisas que relaxam, é muito bem os banhos de imersão também, sabe? Os banhos você pode fazer com cheiros, pode pôr incenso. E a canela, ela é muito bom, porque para a pessoa que geralmente acende um incensozinho, porque ela traz organização, prosperidade e sucesso, viu? Tem o meu incensozinho de canela, que às vezes quando eu quero me organizar mais, estar mais integrado, mas eu acendo meu incensinho de canela. E tem vários outros também que você pode usar através de chás, né? E sim, a canela também, eu gosto de colocar a canela no cafezinho, porque ela é termogênica, né? E sim. acorda, né? Para quem, quando vai assistir aula, quando você vai assistir alguma live, a nossa live aí, Nossa, cafezinho com um pouquinho de canela é excelente. Né, Dani? falando em energia, outro shot para foco, concentração, energia e manutenção de massa muscular, eu trouxe aqui para vocês verem a maca peruana negra. Ótimo. Tá? Então, a gente mistura, essa é uma raiz associada com o gengibre e o ginseng, tá? Ela vai melhorar as sinapses nos neurotransmissores, melhorando o foco, a energia e a prevenção ou aumento de massa muscular para quem treina, Sim. né? Dani, não esquece de deixar a live gravada, tá? Quando você desligar a live, você vai ter a opção de gravar ou de postar no IGTV. Então, eu te aconselho a postar para que todo mundo consiga pegar isso depois. Essas combinações, né? Porque são muitas. Eu trouxe bastante coisa aqui. Mas ah, nós vamos montar uma live só disso. Quero ver todos os seus shots, tá Todos os bom? shots. Para poder ajudar a gente. Para imunidade, para insônia, para melhorar a qualidade do Isso. sono. Tem várias coisas legais, Isso né? mesmo. Bom, Gente, muito obrigado mais uma vez. A Dani, minha querida amiga, convidada, paciente, né? Super competente, gente. Para quem está precisando de uma nutricionista, procure essa mulher, porque ela ah, faz milagres, né? e quem quer um médico maravilhoso, É. cuide de você e assim, não só de você, cuida da tua alma. Porque, Obrigado. assim, tá com você, doutor, nutre a alma. Você é um ser Obrigado. humano incrível. Eu quero agradecer essa oportunidade e vamos fazer mais encontros, né? Claro, com Para certeza. agregar com o nosso
nosso conhecimento, ajudar a atingir o máximo de pessoas. Sim, com certeza. Isso aí. A gente agrega tudo, né, Dani? Porque Sim, eu falo que quando a gente trabalha com beleza, a gente precisa captar a alma do paciente. A gente precisa ver nas nuances para você programar um tratamento. Porque eu não posso descaracterizar uma paciente. Eu tenho que pegar, às vezes, as características de uma paciente meiga, bonita, e só realçar os pontos de beleza, né? E isso são poucos profissionais que conseguem fazer, ainda mais hoje em dia, não, com essa, exatamente. Bem com essa... colocado. O doutor André, assim, uma coisa que é certeza, qualquer procedimento existe leveza e nunca vai, essa pessoa vai sair com cara de museu. Né? Eu te Não, falei claro que isso não. desde o início. Lembra quando eu cheguei em você? Eu Sim, falei, doutor, eu não quero ficar com cara de museu. é isso aí. Gente, muito obrigado. Gente, Boa noite. Dani, um beijo no seu coração e a gente se vê logo mais, viu? em Gente, muito obrigado breve. pela presença de todo mundo. Deus abençoe. Gratidão, gente. Um Gratidão. beijão. Beijo. Tchau, tchau.